gente, que frio tá aqui nessa esquina, mas vamos lá, desse lado da casa, né? Olha só, para quem olha para os números do movimento processual, pode parecer que a Justiça Federal faz às vezes do saque do governo federal, isso mesmo, de serviços de atendimento aos clientes, principalmente do INSS, a maior autarquia, e da Receita Federal, a grande máquina de arrecadar aí dinheiro da União, né? Arrecadar money, certo? A grande máquina de arrecadar, que das cerca de 6,8 milhões de demandas levadas à Justiça em 2023, aproximadamente 3,2 milhões diziam a respeito, imagine vocês, a Previdência Social. Hoje, só em 2023, cerca de 6,8 milhões de processos que chegaram à Justiça, 3,2 é do INSS, isso apenas em 2023, certo? E quase 1 milhão está relacionada à Fazenda Nacional. São 54% de queixas em matéria previdenciais, o que é muito, certo? Por quê? Porque o INSS nega, e se nega, vai para a Justiça. Então, em torno de 54% dos processos judiciais hoje é do INSS, é queixa, é ação contra as ações, as atitudes tomadas pelo INSS. O que, em muitos casos, desses 54% saem vencedores, saem com seus benefícios reconhecidos, certo? Cerca de 54% de ações previdenciárias e assistenciais, que é aquelas de BPC-Loas, e 13% de litígio tributário, certo? Além desses temas mais específicos e com endereço bem definido, há um considerável volume de demandas de direitos administrativos e de direito civil, que também tocam diretamente nas arraias da União e de seus agentes. Em 2023, por exemplo, bombou nas varas federais do país, notavelmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, o número de processos que questionavam o índice que se aplica para a atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o IPCA, que corrige a inflação do TR, que quase não vale nada, né? Enquanto o Supremo Tribunal Federal decide as questões de mais de 400 mil processos sobre tema que chegaram à Justiça Federal, o julgamento começou em abril e foi suspenso em novembro de 2023, com um pedido de vista do ministro Zanin, com 3 votos a favor da aplicação do índice, mais de acordo com a realidade do que a TR de 2022. Quando a polêmica se instalou, foram outros 60 mil casos. Todos os processos sobre a matéria estão sobrestados desde novembro de 2019. Estão parados desde novembro de 2019. É muito natural que a União seja o principal cliente da Justiça Federal, pois cabe a esse ramo judiciário julgar as causas baseadas na legislação federal. Mas não é tão natural assim que a União seja parte de um volume tão espetacular de processos, contribuir para a avalanche de ações com origem nas repartições públicas federais e a complexidade das leis, bem como a ineficiência da parte do serviço público, principalmente INSS. Tome, por exemplo, INSS, o grande vilão dessa história, mas também parceiro inafastável para o bem ou mal de todo cidadão, desde o momento em que assina a primeira carteira até o seu descanso eterno.
Segundo os últimos dados do BEPS, um boletim estatístico da Previdência Social, um dos 210 milhões de brasileiros vivos, 61,8 milhões são contribuintes da Previdência Social. Outros 39 milhões são beneficiários que recebem a cada mês aposentadorias, pensões ou outro benefício previdenciário, como acidental ou benefício assistencial, que não é uma aposentadoria, mas o INSS está responsável por pagar, né? Entre os termos de dinheiro, em 2023 foram pagos 899 bilhões aos beneficiários do INSS, quanto aos contribuintes proporcionaram uma arrecadação líquida de 593 bilhões. O resultado desta conta não fecha. É um déficit acumulado dos últimos 12 meses, que é o déficit do INSS em torno de 306 bilhões. Um grande fantasma que começa a, abro aspas, melhor, fecho aspas, idade das gerações futuras. Os dados acima exibidos estão diretamente relacionados à litigiosidade em matéria previdenciária que afeta a Justiça Federal. Mas o outro dado constante no BEPS significa que a lenha na fogueira da judicialização previdenciária para cada benefício concedido em 2023, o INSS indeferiu outro. Foram 5,9 milhões de novos benefícios concedidos naquele ano e 5,1 milhões negados. 2. Um morre, outro permanece vivo. São dados do BEPS. Enquanto um é concedido, o outro é negado, né? Então tá aí uma realidade que as pessoas fingem não enxergar, mas a realidade é essa. O caminho do INSS é obscuro, certo? A partir da parte dos benefícios indeferidos pelo INSS, acaba virando um novo processo na Justiça. Em 2023, chegaram à Justiça cerca de 1,1 milhão de pedidos referente a aposentadorias, 1,2 milhão referente a auxílio diversos, como auxílio-doença, auxílio-acidente, e cerca de 500 mil relativo aos benefícios assistenciais, que é garantido por lei para não contribuintes como idosos e pessoas com deficiência, em situação de grande vulnerabilidade. No total, são 3,3 milhões de demandas na Justiça, que passaram antes e foram indeferidas pela instância administrativa INSS. Entre as demandas que mais rebelaram no Judiciário em 2023 está revisão da vida toda nas aposentadorias, mais de 50 mil processos sobre tema que deram entrada na Vara de Justiça Federal em todo o país no ano passado, somado aí 10 mil que chegaram aos anos anteriores. Em dezembro de 2022, o Supremo validou a revisão da vida toda, entendendo que aposentados podem usar todas as contribuições previdenciárias para calcular os valores de seus benefícios, e não apenas os últimos 10 anos, como ficou estabelecido na reforma previdenciária de 1994. A oposição confirmou na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu no mesmo caso. Já em 2024, o STF ainda irá decidir essa modulação da aplicação dos efeitos dessa decisão. Então tá aí, 9 minutos, onde você conhece um pouco mais sobre o buraco, o tamanho da cratera que está virando o INSS. Diante dos processos que hoje se encontram na Justiça, estão parados, em muitos casos, desde 2019.